vastidão do cosmos e na infinitude do universo, existem figuras que atuam como sentinelas de mistérios não revelados. Eles são protagonistas de uma das mais famosas narrativas de ufologia e teorias da conspiração moderna. Originários da Guerra Fria, uma época em que o medo e o segredo dominavam o cultural e o político. Os Homens de Preto foram inicialmente identificados como entidades que apareciam logo depois de um avistamento de OVNI, e com o passar do tempo se tornaram figuras permanentes na mitologia contemporânea. Mas quem são esses Homens de Preto? Seriam meros agentes de agências governamentais? Ou então figuras paranormais? Talvez uma invenção para ocultar mistérios ainda mais perturbadores. E hoje, no Contos da Fogueira, vamos explorar todas essas camadas, decifrando o papel dos Homens de Preto no limite entre a teoria e a realidade. Mas antes disso, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. A lenda dos Homens de Preto surge mesmo lá no período pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa época existia um grande fascínio por fenômenos extraterrestres e fenômenos paranormais também. E o cenário são os Estados Unidos nos anos 50. Uma população com uma crescente obsessão por vida extraterrestre e discos voadores, que eram alimentados por cada vez mais relatos de avistamentos em massa. Até que em 1952, Albert K. Bender funda a International Flying Saucer Bureau, que foi a primeira organização dedicada ao estudo e avistamentos de OVNIs. Bender era um jovem com profundo interesse em temas de ficção científica e paranormais, e transforma essa sua curiosidade em um movimento que atrairia milhares de seguidores. E foi justamente essa tentativa de desvendar os mistérios dos OVNIs e avistamentos de discos voadores que desencadeou uma série de acontecimentos muito misteriosos. Logo depois dele anunciar que iria comentar sobre situações meio sigilosas, informações meio exclusivas relacionadas a discos voadores, ele foi visitado por 3 homens. Eles vestiam ternos pretos, impecáveis, e tinham uma atitude de intimidação. E não apenas mandaram o rapaz parar completamente com as suas investigações, sob pena de desaparecer, como também deram origem ao mito dos Homens de Preto. E esse evento não apenas encerrou as atividades da International Flying Saucer Bureau, também iniciou uma das maiores lendas do século XX. E a história de Bender, essa que eu acabei de contar para vocês, juntamente com o seu subsequente silêncio e o estado de saúde cada vez mais debilitado, apenas corroboraram para aumentar o mito dessa história, especialmente as teorias da conspiração sobre os reais motivos desses homens. E assim a gente já consegue ver que a história dos Homens de Preto está intrinsecamente ligada com a história de OVNIs mesmo, na nossa percepção, na nossa era moderna. Só para que fique claro aqui, eu já vi várias pessoas com essa dúvida em conversas informais mesmo, OVNI significa Objeto Voador Não Identificado. A sigla em inglês é UFO, que é UFO, né? Unknown Flying Object. Então assim, não é necessariamente um alienígena, tá? Aquele magrelão, cabeçudo lá. É só uma coisa que estava no ar que ninguém conseguiu identificar, tá? É isso aí o fenômeno OVNI, só para ter essa distinção. Mas assim, para a gente começar a querer entender de onde vem essa lenda, por que ela acontece, a gente tem que olhar muito antes do século XX, tá? E fora até das fronteiras dos Estados Unidos. Nos anos 1890, as Américas, no geral, foram vítimas de um fenômeno chamado onda de airships, ou onda de aeronaves. Que, assim, foi uma época em que eram avistadas muitas aeronaves diferentes no céu. Claro que muitas delas relacionadas com o próprio avanço da tecnologia, mas ainda, assim, era como se fosse uma precursora mesmo dessa onda de OVNIs que viria no século XX. E nessa época ainda já existiam relatos de homens, de figuras que apareciam depois de um avistamento dessas aeronaves para silenciar e até intimidar algumas testemunhas desse evento, com uma semelhança notável com os Homens de Preto do século XX. E esses episódios parecem nos mostrar que, mesmo antes dessa onda de avistamento de OVNIs no início do século XX, ou melhor, na metade do século XX, já existiam relatos de entidades, digamos assim, agentes, com uma semelhança muito grande aos Homens de Preto.
e que buscavam manter certos conhecimentos fora do alcance do público. E a recorrência desse padrão sugere que o fenômeno dos homens de preto pode ser uma coisa muito mais antiga do que a gente imaginava. E à medida que nós fomos entrando na Guerra Fria, na corrida armamentista e toda aquela situação entre capitalismo e socialismo que aconteceu naquela época, maiores foram os esforços de tentar manter certas informações em sigilo. O que até assim é uma coisa meio lógica, vamos pensar. É notório que na época da Guerra Fria existia uma rivalidade muito grande entre Estados Unidos de um lado, do capitalismo, e União Soviética no comunismo. Isso é fato. Agora, a competição tecnológica mesmo dessas potências era muito grande. E vamos esquecer um pouco a vida extraterrestre, né, alienígenas, e vamos dizer que sejam realmente aeronaves avançadas, aeronaves militares mesmo, com tecnologias muito avançadas. E essa aeronave de teste despencava e caía numa região, era sim de interesse do governo americano, por exemplo, que essa informação sobre a engenharia dessa aeronave não caísse nas mãos erradas para evitar que os russos tivessem acesso a essa engenharia e fizessem algo daquilo para melhor, sabe? Essa guerrinha aí. E foi justamente nesse período que os homens de preto deixaram de ser uma figura meio marginal no fascínio público, nas teorias da conspiração, e passaram a ser protagonistas do fenômeno OVNI. E até globalmente começaram a aparecer diversos relatos de figuras similares aos homens de preto, ou até exatamente iguais. Todos eles tinham as suas particularidades, dependendo do país, mas todos eles mantendo um núcleo de padrão de atividades de aparecer logo após avistamentos de OVNIs e intimidar as testemunhas desse avistamento. E isso aconteceu na Inglaterra, na Austrália e até nos países orientais. Essas histórias, em conjunto com esse contexto que eu acabei de explicar, começaram a formar um padrão e desenhavam os homens de preto como realmente uma dessas figuras que eram agentes misteriosos do governo que buscavam ocultar alguns segredos, não necessariamente relacionados à vida extraterrestre, mas aos seus segredos militares mesmo. A gente já falou dessa explicação um pouquinho mais pé no chão dos homens de preto, só que para algumas pessoas, na verdade, eles são muito mais como entidades. Eu vou explicar um pouquinho mais desse lado da lenda agora. Existem pessoas que comparam os homens de preto a reais guardiões de segredos cósmicos e como se fossem entidades paranormais mesmo. Inclusive, algumas testemunhas relatam que em seus encontros com os homens de preto, identificaram que eles não têm características humanas. Por exemplo, uma pele extremamente pálida e aparentemente nenhum tipo de pelo, sabe? E muitas das vezes os olhos deles são descritos como tendo pupilas verticais, sabe? Tipo de um réptil, de um crocodilo. Fora que são completamente desprovidos de emoção. O seu comportamento é extremamente calculado, suas vozes são monocórdicas e a sua presença é bem inquietante. E os trajes, é claro, são um aspecto particularmente icônico desses personagens. Eles se vestem com ternos pretos, impecavelmente limpos e ajustados. O tecido parece que absorve muito mais a luz do que um tecido comum. Esse terno está sempre acompanhado de chapéus igualmente pretos e óculos escuros, que funcionam não só como uma distinção no seu visual mesmo, mas também como ferramenta de despersonalização. E a abordagem dos homens de preto é sempre o mesmo padrão. Eles aparecem logo depois de um evento paranormal, de um evento de avistamentos de OVNI, e passam informações para aquelas testemunhas assim, num tom mais ou menos assim. Educado, no princípio, mas direto ao ponto e com uma certa ameaça por trás. Muitas vezes eles passam mensagens que desencorajam mesmo as pessoas a divulgarem, a comentarem aquilo que aconteceu. E curiosamente, muitas pessoas relatam consequências psicológicas e físicas depois do encontro com os homens de preto. Tipo dores de cabeça, sensação de ansiedade, um mal-estar mesmo, às vezes problemas de saúde até mais graves, supostamente estariam relacionados com a presença dos homens de preto, sugerindo que o impacto deles vai além desse encontro imediato. Além dessas aparições físicas e consequências físicas e psicológicas, os homens de preto são muito conhecidos por ter, assim, uma habilidade de interferir na comunicação eletrônica. Há relatos de gravações apagadas, ligações interceptadas e falhas eletrônicas que coincidiram com a presença deles no local. Reforçando essa ideia que eles possuem recursos e capacidades além dos meios convencionais. Em resumo, o perfil dos homens de preto é uma mistura de misterioso com aterrorizante.
operando nas sombras da sociedade e desafiando todas as explicações lógicas e científicas. Talvez impedindo que a população em geral conheça de alguma verdade que vá nos destruir, ou então protegendo entidades governamentais e nem aí para a população. Ambas as versões têm o mesmo impacto. Mas apesar disso, hoje em dia, os Homens de Preto vão além da sua origem e se tornaram verdadeiros ícones da cultura social. A sua influência é ampla e se estende à literatura e ao cinema. Só que ao contrário do que muitos pensam, o filme Homem de Preto não foi a primeira adaptação dessa lenda para o grande público. Na verdade, foi um livro lançado em 1956 do autor Gray Barker, que se chamava They Knew Too Much About Flying Saucers, que significa, do inglês traduzindo, eles sabiam muito sobre discos voadores. Barker, que era um notório escritor de fenômenos paranormais, compilou uma série de relatos de encontros com essa entidade dos Homens de Preto. E ele pavimentou o caminho para uma série de obras de ficção e de não ficção que iriam explorar cada vez mais a fundo essa lenda. Até que na década de 90, a lenda dos Homens de Preto ganhou um novo patamar de reconhecimento com a adaptação para o filme Homens de Preto, estrelado por Will Smith e Tommy Lee Jones. Esse filme sim queria retratar esses personagens de uma maneira um pouco mais descontraída, misturando a comédia com ação e ficção, retratando os Homens de Preto como os defensores da Terra contra ameaças extraterrestres. E esse retrato contribuiu significativamente para uma interpretação um pouco mais leve dessa lenda, que contrasta muito com as interpretações antigas de teorias da conspiração que pregavam esses personagens como algo muito mais sinistro e misterioso. E além dos filmes, os Homens de Preto estão em diversos cenários de mídias digitais. Documentários, programas de televisão, enfim, um monte de coisa. E cada interpretação, cada obra, adiciona uma camada a mais a essa lenda que já é muito densa. Algumas um pouco mais voltadas para essa parte um pouco mais heróica, outras para essa parte mais intimidadora, vai depender muito do segmento, do gênero que você está lidando. Inclusive, em muitos casos, a figura dos Homens de Preto é vista como uma representação, um símbolo, eu diria, da repressão governamental. E assim, a supressão da verdade, da liberdade de expressão, todo esse discurso. À medida que a gente avança pelo século XXI, é muito normal que as pessoas conheçam os Homens de Preto pelo filme. E foi a maneira que eu conheci, provavelmente a maneira que você conheceu também. Então eu fiquei muito surpreso. Não de agora, na verdade, já conhecia essa lenda de alguns anos atrás, mas depois de assistir esse filme, descobri que essa lenda, na verdade, ela é, primeiro, muito mais antiga e trazia um tom muito mais sombrio e ameaçador para esse personagem. E que, inclusive, está ligado com um dos meus gêneros de terror favoritos, que são o terror cósmico, na verdade, principalmente essa versão que me atrai muito desses Homens de Preto com feições não humanas, então assim, pele extremamente clara, sem pelos, olhos de réptil, nos trazem essa imagem de um terror cósmico, de algo que nós não conseguimos compreender, algo que está além da capacidade humana de entender. E eles sendo protetores ou não, o resultado é o mesmo, protegem a humanidade de uma informação que talvez a gente não consiga lidar ainda. Para quem acompanha o trabalho do H.P. Lovecraft, que foi mencionado aqui no canal diversas vezes, eu sou muito fã desse autor especificamente, que traz essa linha de terror. Então, não só relacionado aos Homens de Preto, mas criaturas cósmicas muito mais antigas que o próprio universo e que sabem de verdades e têm formas que o nosso cérebro simplesmente não consegue entender. Então, quando nós avistamos isso, nós temos esse conhecimento e avistamos talvez essa criatura, a gente não consegue processar isso muito bem e acaba ficando ou louco ou morre de uma vez. Enfim, eu sou muito fã desse estilo de terror, o medo do desconhecido e o medo até de conhecer alguma coisa desconhecida. Então, naturalmente, eu gosto muito da lenda dos Homens de Preto nesse quesito principalmente, né? É muito mais divertido do que simplesmente agentes do governo, apesar de ser a explicação muito mais plausível, né? Como eu já pincelei antes no começo do vídeo. Expliquei, né? No começo do vídeo sobre a Guerra Fria e sobre as tecnologias que não poderiam cair nas mãos erradas. Então, se uma aeronave de teste caiu, né, nesse meio desse teste, seria sim de interesse do governo que ele não caísse nas mãos erradas para não copiar a tecnologia, enfim, guerra armamentista. Mas e você já conhecia essa lenda? Qual é a versão sua favorita dessa lenda aí? Conta para mim nos comentários, eu vou adorar saber.
E já que você vai estar lá embaixo, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Ainda mais se você gostou desse vídeo, gosta do nosso conteúdo, vai ter milhares de vídeos aí no canal para você assistir também, todos nessa mesma pegada. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!